Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Estamos aqui para darmos continuidade, ao curso sobre as cartas paulinas. Estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios e já estamos chegando ao final dessa carta, né? Estamos chegando já ao final. Estamos agora nos 3 últimos capítulos, 10, 11 e 12. E hoje vamos tentar avançar nos capítulos 10 e 11 para fecharmos o nosso estudo na próxima semana de 2 Coríntios. Daremos sequência nas demais cartas do apóstolo Paulo. Bom, queridos irmãos, na semana passada nós falamos sobre a questão das ofertas. Foi um tema trabalhado por Paulo, porque Paulo precisou defender o seu apostolado junto aos coríntios, né? Nós já explicamos em outras circunstâncias o que estava acontecendo na igreja de Corinto, e Paulo sofria de uma acusação, né? Ele era vítima de uma acusação infundada de que ele abria igrejas para se aproveitar, né? Para tirar proveito dessas igrejas financeiramente, economicamente, e essa acusação havia se espalhado ali em Corinto. Então, Paulo trabalha a questão das ofertas, né? E aí nós aproveitamos essa defesa de Paulo e demos uma aula sobre isso na semana passada. Agora, Paulo volta a defender a sua autoridade apostólica. E é isso que nós veremos nos capítulos 10 e 11. Né? Capítulo 10 e 11, Paulo, com mais veemência, e aí nós vamos ver que ele vai ser bem incisivo em algumas palavras, bem firme, vai dizer o que precisa ser dito, né? Vai dizer o que precisa ser dito em relação aos falsos mestres, seus opositores, que se instalavam nas igrejas, se instalaram em Corinto. Então, é isso que veremos na aula de hoje, queridos irmãos. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos que o Senhor nos conduza nesta aula e conduza o teu povo, a tua igreja, todos aqueles que assistirem essa aula, o Senhor conduza no aprendizado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, projetar a nossa tela. Bom, como falamos, né, na aula passada, o tema foi a questão das ofertas que Paulo trabalha lá em Corinto. E agora nós entramos nos capítulos 10 e 11. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Paulo não tinha, pelo que a gente pôde apurar, pelo que a gente pôde levantar, Paulo não tinha uma aparência muito atrativa para um líder, né? Para uma pessoa que conduzia uma obra, uma igreja. Sem falar das várias perseguições e sofrimentos de Paulo e suas escolhas.
Por isso, muitos opositores viam na fraqueza de Paulo, na aparência de Paulo, nas dores e nos sofrimentos de Paulo, motivos para questionarem a sua autoridade apostólica. Então, Paulo vai desenvolver os capítulos 10 e 11 nessa direção. Você que já leu, depois releia. Você que ainda não leu, leia, né? É importante para que você compreenda, né? Esses pontos que a gente está abordando. Então, um caminho alternativo: a humildade e fraqueza na carne. Nós tendemos a pintar os grandes líderes, né, como homens que andam em grandes carros, que moram em mansões, né, que usam as melhores roupas, que têm uma aparência aprovada pelo padrão humano de beleza, e a gente se prende a isso. A gente se prende a fatores externos. E às vezes a gente se prende até à retórica, porque, segundo levantamentos, Paulo não era uma pessoa de grande retórica. Tanto é que ele sofre acusação disso, né? De ser uma pessoa que é fraco na fala. É assim que se referiam a Paulo, que ele era forte no que escrevia, mas fraco na fala. Ao contrário de Apolo, né? Já falamos sobre Apolo. Apolo era um grande, né? Uma pessoa que tinha assim um discurso, uma forma de falar muito boa. Então, Paulo já ia por um outro lado, né? E ele se apresenta não se vangloriando, não se exaltando, mas na humildade e na fraqueza da carne. Então, este é o caminho que Paulo decidiu trilhar: o caminho da humildade e da fraqueza na carne. E se nós olharmos para a vida de Jesus, é o caminho que Jesus também trilhou: o caminho da humildade e da fraqueza na carne. Então, me incomoda profundamente quando a gente se prende a valores acidentais para julgar um líder, um pastor. Então, por exemplo, se o pastor ele é pastor de uma comunidadezinha simples, de 20, 30 pessoas, ninguém dá muita atenção por que ele fala. Agora, se ele é um pastor que está ali à frente de uma mega igreja com 600, 700 membros, então o que aquele pastor fala é verdade. Então, se o pastor ele tem um pouco mais de dificuldade para ter um carrinho um pouquinho melhor, se ele mora numa casinha mais simples, que às vezes nem é dele, ou é uma casa da igreja, ou é uma casa alugada, uma casa cedida, né? A gente olha de um jeito. Se é um pastor que tem um mega carro, mora numa mega casa, se veste com grandes grifes, a gente tende a olhar de uma outra forma. E se pensamos assim, se você pensa dessa forma, certamente você cairia nos mesmos erros que a igreja de Corinto caiu, quando muitos acabaram dando ouvidos aos opositores de Paulo e compraram essa ideia que eles pregavam de que Paulo não poderia ser um servo, um apóstolo, porque ele era uma pessoa que não tinha aparência de apóstolo, ele era uma pessoa que não falava como os apóstolos, ele era uma pessoa que tinha muitas dificuldades, muitas perseguições, mais do que os outros apóstolos. Então, Corinto tinha uma ideia de superapóstolo, né?
E a gente, infelizmente, a gente vê muito isso quando a gente vê esses líderes de igreja que são hipervalorizados, né? São até imitados. Queridos irmãos, existem algumas denominações, né, que ou a gente vai numa igreja local daquela grande denominação, aí você ouve a mulher falando, a líder, a pastora falando, ela imita a voz, ela imita a roupa, ela imita o jeito de falar da pastora líder. O pastor, ele imita o seu líder. Ele não tem identidade própria, mas ele quer imitar, porque ele não está olhando para Deus, mas ele está olhando para os homens. Olhando para os homens. A gente tem que entender que não por fatores externos, acidentais. Eu já expliquei, né, o que é um valor acidental e o que é um valor essencial, né? Um valor acidental é aquilo que da mesma forma que vem, vai, a cor da minha pele é um acidente, o meu cabelo é um acidente, o carro que eu ando é um acidente, a casa que eu moro é um acidente, tudo isso é valor acidental. O que importa é o que eu sou, né? Quem é o Luciano sem carro, sem casa, sem dinheiro, sem roupa? Quem é o Luciano? Sem roupa de grife, né, irmãos? Desculpem, né? Sem roupa de... Eu não tenho roupa de grife, tá? Não tenho roupa de grife, eu não tenho carro 0 quilômetro, pelo contrário. Eu não tenho casa, né? Mas eu só tô falando aqui da retórica. Eu tenho um lar. Eu não tenho uma casa minha, que eu posso falar, essa é minha casa. Mas, graças a Deus, eu tenho um lar. Tem muitos que têm grandes casas, grandes mansões, mas não podem dizer, eu tenho um lar. E tenho, sim, uma mansão reservada para mim, uma morada, né? Como o próprio Cristo prometeu, né? Lá onde meu Pai está, há muitas moradas, e vou preparar um lugar para vocês. Então, vejam bem, a gente se prende muito aos valores terrenos, ao discurso triunfalista, né? O líder, ele tem que ter dinheiro. Então, o pastor Luciano, ele não é abençoado por Deus, porque o pastor Luciano não tem um carro do ano. O pastor Luciano não tem uma casa. Olha lá a roupa que o pastor Luciano usa, né? Ele não pode ser abençoado por Deus levando a vida que ele leva. Era essa ideia que tinha sobre Paulo. Ele não pode ser abençoado por Deus levando a vida que ele leva. Então, a gente percebe, né, que o ser humano, ele é sempre ser humano. Pode ser no século I, pode ser antes de Cristo, pode ser depois de Cristo, pode ser agora, no século XX, né, século XXI, como nós estamos, né? Independentemente do tempo, da época, o ser humano é o mesmo. O que mudam são os fatores externos que movem as atitudes e o pensamento do ser humano. Então, nós tendemos a pensar que uma pessoa que tem uma vida mais simples, que tem mais dificuldades, a gente tende a questionar se essa pessoa realmente é abençoada por Deus. E é o que acontecia com o apóstolo Paulo. Andamos na carne, mas não lutamos com as armas da carne. Então, Paulo andava na carne. Quando ele fala andamos na carne, na nossa natureza, na nossa composição, como nós nascemos. Mas não lutamos com as armas da carne, como os outros lutam, né? Então, nós não nos prendemos às obras da carne, como muitos se prendem. Paulo combatia ideias e não pessoas. Enquanto as pessoas combatiam Paulo, tentando desfazer de Paulo,
para ocuparem ali um lugar, né, uma autoridade dentro da comunidade, Paulo, ele através das cartas, ele combatia as ideias e não as pessoas. Olha o que diziam sobre Paulo. As cartas são graves e fortes, mas a presença dele é fraca. Né? Então as pessoas se prendiam ao que elas viam, mas não ao Deus que agia por meio de Paulo. Né? Então, a gente tem que sempre se policiar. Né? A gente se prende a quê? Né? A aparência, o que a pessoa tem ou o que a pessoa é. Aí nós entramos naquela frase muito, muito conhecida, né? A gente vive pelo ser ou pelo ter? Pelo ter ou pelo ser? Nós avaliamos as pessoas pelo que elas têm ou pelo que elas são? Paulo não tinha nada. Paulo não tinha nada. Paulo não tinha uma esposa, como outros apóstolos tinham. Paulo não tinha filhos, como outros apóstolos tiveram. Paulo não tinha uma boa condição de vida. Paulo não tinha nada. Mas ele era. Não que os outros não fossem. Né? A gente é muito nessa de sempre estar fazendo comparação. Então, se Paulo os outros não eram. Não, não era. Essa foi a opção de Paulo. A humildade e fraqueza na carne. Para que ele queria. Então, veja bem, ele não está julgando os outros apóstolos. É uma decisão dele. Então, quando nós tomamos determinadas decisões na vida, isso não quer dizer que a decisão que eu tomo condena o outro. Porque o que acontece, irmãos? Quando você tem um trabalho, e aí o grupo todo faz corpo mole no trabalho. Aí chega alguém novo e resolve trabalhar. O que vai acontecer? A tendência é que todos os outros ali naquele trabalho tentem boicotar o trabalho de alguém que chegou, por quê? A disposição daquele que chegou vai denunciar a preguiça daqueles que estão encostados. Não era isso que acontecia aqui com Paulo. Paulo não estava preocupado com Pedro, com João e com todos os outros, no sentido de que o que ele estava falando era para atingir os outros. Não, de forma alguma. Quando ele fala que ele optou por não ter esposa, não ter filhos, ele não está dizendo que Pedro errou por ter esposa e filhos. É uma opção dele. Foi uma escolha dele. Né? A vida, ele entendeu que esse foi o chamado de Deus para a vida dele. Isso não tem nada a ver com os outros. Nós estamos aqui falando da forma como Paulo trabalhou. Então, isso não quer dizer que um pastor, para ser abençoado, ele não pode ter esposa e nem filhos. Ou um missionário não pode ter esposa e filhos. Não, de forma alguma. Né? Não vamos misturar as estações. O que nós precisamos aqui entender é que a opção de Paulo, por compreender que esse era o chamado dele, acabou sendo motivo para que seus opositores, aqueles que queriam, queriam dominar as igrejas que Paulo fundou, eles usavam isso contra Paulo, né? Contra o próprio apóstolo Paulo. E aí, o que fica de ensinamento para a gente, né? Independentemente da casa, do carro, da condição financeira, da aparência física, importa é o Deus que haja em nós. É o Deus que atua em nossa vida. É Ele que faz toda a diferença. Por isso, de forma alguma, me vangloriarei de alguma coisa. De forma alguma. Porque é Deus que age em mim. É Deus. E se Deus deixar de agir,
eu deixo de existir. Eu deixo de ter vida. Tá? Então, Paulo, fica claro para a gente nesse capítulo 10, né, que Paulo era uma pessoa que ele não tinha uma aparência chamativa. Né? Então, se alguém que não conhecesse visse na rua, dificilmente imaginaria que ele era um apóstolo de Cristo. Tá? Assim como as pessoas viam Jesus e não diziam que ele era o Filho de Deus. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, Paulo optou pelo caminho, o caminho da humildade e da fraqueza na carne, para que através da sua vida o poder de Deus fosse reconhecido entre os homens. Tá? E aí ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que os falsos mestres, eles atuavam como serpente, a serpente no Éden atuou na vida de Eva, através do engano. O que a serpente fez? O que a serpente fez com Eva? Lá no texto de Gênesis, a serpente enganou Eva. Enganou Eva. Transformando a verdade de Deus em mentira no coração de Eva. E aí Paulo, ele compara esses falsos mestres que se infiltraram na igreja de Corinto, ele compara esses falsos mestres à serpente, isto é, ao próprio Satanás. A serpente representava quem no Éden? Satanás. Então, os falsos mestres eram servos de Satanás, eram comparados por Paulo ao próprio Satanás. Por quê? Pregavam outro Jesus, diferente do Jesus que Paulo havia pregado aos Coríntios. E, segundo alguns estudiosos da segunda carta de Corinto, desde aquela época já tinha na igreja aqueles que chegavam pregando o discurso triunfalista, ou, me perdoem a quem é adepto ou foi adepto, pregando a teologia da prosperidade. Queridos irmãos, eu tenho repulsa, verdadeira repulsa, por essa ideia que para mim foi plantada por Satanás, que é a teologia da prosperidade. Só serviu para massacrar muitos crentes que não entendiam porque passavam por dificuldades financeiras, porque Deus havia prometido todos os reinos do mundo para ele. Quem prometeu reinos e riqueza foi Satanás. Amados, queridos, vamos estudar a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Quem foi que prometeu riqueza? Satanás a Jesus na tentação de Cristo. Né? Cuidado, cuidado. Né? Quando que Satanás faz promessas também? Na imagem da serpente para Eva, dizendo, olha, se você conhecer, comer do fruto dessa árvore, você será como Deus. E eu vejo um monte de crente querendo ser deusinho. Não estou exagerando não, irmãos. Tem um monte de crente hoje que quer ser deusinho. Quer ser deusinho. Quer ser adorado.
quer ser exaltado. E o que a serpente falou para Eva? Se comeres do fruto desta árvore que Deus disse que você não comesse, será como Deus. E aí Eva se perdeu totalmente, né? Porque a ganância, o desejo de poder, o desejo de ser uma divindade, tomou conta dela. Como toma conta hoje de muitos crentes. Então, as mesmas promessas enganosas que Satanás fez ao longo da história, ele faz hoje a você. E às vezes ele faz essas promessas até em nome de Jesus. Até em nome de Jesus. Você que leu aí a Bíblia, você viu lá que Paulo declarou que Satanás se passa até por anjo de luz. Tá? Então, cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Conheça o Jesus dos evangelhos, para que você não se desvie na pregação de um outro Jesus. Tenha intimidade com Deus na oração, conheça a palavra, conheça Atos dos Apóstolos, o livro do Espírito, para que você não seja levado por um outro espírito e enganado, como os coríntios estavam sendo. Porque Paulo fala que esses mestres que agiam como a serpente no Éden, pregavam um outro Jesus, pregavam um outro espírito, agiam por um outro espírito que não era o Espírito Santo, mas eram espíritos demoníacos, mas que se dizia agir pelo Espírito Santo de Deus. E pregava um outro evangelho. Se você não lê a Bíblia, e eu disser aqui para você, está escrito, 1000 chegarás, 2000 não passará, você vai sair reproduzindo por aí, falando que isso é bíblico. Nunca foi e nunca será. Mas para muitos era uma passagem bíblica. Tinha gente que dizia assim, não, a Bíblia fala lá, a 1000 chegará, 2000 não passará. E tem muita gente que fala um monte de bobeiras, falando que é bíblica. Então, assim como havia na igreja de Corinto esse problema com falsos mestres, há hoje também. Muitos Jesus são pregados hoje. Muitos espíritos atuam hoje. E muitos evangelhos são pregados hoje. Muitos. Pastor, o que eu faço? Leia a Bíblia. Ore. E procure uma igreja séria. Converse com o pastor. Mas estude, leia. Não seja refém de pastor algum. Muitos Jesus são pregados hoje, que não é o Jesus, Filho de Deus, o Jesus de Nazaré. Muitos agem por meio de muitos espíritos hoje, mas que não é o Espírito Santo. Muita bobeira, muita baboseira tem sido pregada hoje, que é qualquer coisa menos o evangelho. É baboseira, besteira do demônio, que leva o título de evangelho. E aí Paulo fala que ali em Corinto existiam os superapóstolos. Ele não está fazendo menção a Pedro, a João, a Tiago, mas ele está usando de um sarcasmo, né? É um recurso literário, né? Porque eram aquelas pessoas que se consideravam as poderosas. Ai, cuidado com o pastor que fala que é poderoso. Poderoso é Deus. Cuidado com o pastor que fala que tem poder. Ele não tem nada. Tudo que ele tem vem de Deus.
Então, cuidado, cuidado. Cuidado com quem se julga super, com quem se julga superior aos outros, com quem se julga melhor aos outros do que os outros. Os superapóstolos havia lá em Corinto. Eram pessoas que desqualificavam Paulo por conta da sua humildade, por conta da sua fraqueza, e se sentiam superapóstolos e assim se colocavam diante da igreja. Vangloriavam-se, não no Senhor, mas em si mesmo. Vangloriam-se não no Senhor, mas em si mesmos. Em si mesmos. Tá? Então, Paulo, ele enfrenta os superapóstolos que estavam ali infiltrados em Corinto. Né? A humildade seria o pecado de Paulo? Paulo faz essa pergunta de forma retórica. Né? Ué, vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo por conta da minha humildade? E aí ele vai explicar: tirei de outras igrejas. É uma hipérbole, né? Ele quer dizer o quê? Que ele recebeu ofertas para o seu sustento, para contribuir, para completar o seu sustento. Ele recebeu ofertas da Macedônia para não dar motivos aos seus opositores de o acusarem de aproveitador. Então ele vai dizer que ele viveu na maior simplicidade possível por amor à igreja. Ele tinha o trabalho artesanal de fazer tendas, é uma outra questão. O trabalho artesanal para muitos era motivo de desprezo, ainda mais entre os coríntios. Então era difícil para alguns ver o seu pastor fazendo trabalho artesanal, porque o seu pastor tinha que ser um superapóstolo, né? Um superapóstolo. Tem muitos pastores, irmãos, que trabalham, né, em casa, com trabalho artesanal para complementar a renda, para não serem pesados à igreja, como o apóstolo Paulo não queria ser pesado para a igreja de Corinto. Então, por conta dessas oposições, Paulo ele deixou, como eu expliquei na semana passada, ele deixou de exercer um direito que ele tinha como apóstolo de receber um salário, de receber, né, uma oferta da igreja, de receber sustento da igreja, por Corinto, por amor a Corinto, para que ele não fosse ali escândalo, não por ele, mas pelos que o acusavam, que julgavam por sua fraqueza. E aí Paulo vai dizer a eles que é amor, não é fraqueza, é amor. É amor. Então, quando ele ali em Corinto, ele vai trabalhar artesanalmente, ele vai fazer tendas. Não é porque ele é fraco, não é porque ele não é apóstolo, é porque ele ama Corinto. Quando ele decide trilhar o caminho da simplicidade, da humildade, né, de não receber nada de Corinto, não é porque é porque ele amava Corinto, não é porque ele não era apóstolo, não tinha autoridade. É por amor, por conta dos vários problemas que havia surgido em Corinto. Mas Paulo declara que ele amava aquela igreja. Ele amava aquela igreja. Então aquilo que ele entendia ser o seu chamado era o motivo pelo qual seus opositores o julgavam e tentavam questionar o seu apostolado. A humildade. E aí, então, queridos irmãos,
Paulo vai ser incisivo. Chega ali, né, no capítulo 11, Paulo, ele deixa as meias palavras e aí ele faz um enfrentamento, porque aquele que tenta pregar a palavra de Deus com honestidade, com sinceridade, é muito difícil para ele ver pessoas usando o nome de Deus, enganando pessoas em nome de Deus, se aproveitando e escondendo atrás do nome de Deus a sua corrupção, a sua mentira. Então Paulo, ele é incisivo, e aí ele vai dizer no verso 13 do capítulo 11, ele vai dizer sem meias palavras: falsos profetas, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. Não teve meias palavras com Paulo, mas ele foi direto, incisivo e mostrou o que precisava ser mostrado. Aqueles superapóstolos, aquelas autoridades em Corinto eram falsos profetas, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E a nossa sociedade está cheia de falsos profetas, de obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E Paulo denunciou. Paulo denunciou. Porque para ele, se é difícil para mim, imagine o quanto era para Paulo. Que o meu ministério não é um grãozinho de areia perto do que foi o ministério de Paulo. Se para mim me causa indignação, me causa profunda indignação, pessoas corruptas, sujas, mentirosas, usando o nome de Deus e se aproveitando do nome de Deus, fazendo oração do Pai Nosso e ao mesmo tempo plantando discórdia, engano, mentiras. Imagine para Paulo na época de Corinto. E aí ele escreve: falsos profetas, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E hoje nós temos, em vários segmentos da sociedade, em governos, em igrejas, em vários segmentos, falsos profetas, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. Para muitos, em Corinto, os opositores de Paulo eram autoridades. E aí Paulo vai dizer que assim como Satanás se passa por anjo de luz, os seus próprios ministros se disfarçam de ministros de justiça. Olha o que Paulo diz. Verso 13. Porque, capítulo 11, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz.
Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. Ele está escrevendo aos Coríntios e ele fala os seus próprios ministros, suas autoridades, ou o que vocês reconhecem como autoridade, se disfarcem em ministros de justiça. Terão o fim conforme as suas obras. Não era um desejo de Paulo. Não era uma maldição que Paulo estava lançando sobre ele. Mas é a constatação da justiça de Deus. A constatação da justiça de Deus. Queridos irmãos, estamos chegando ao final da aula de hoje. E resumindo, mentirosos estavam usando o nome de Deus e se colocando como autoridade na igreja de Corinto. E construíam a sua autoridade se desfazendo e desconstruindo a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que abdicou de muitos direitos, o apóstolo Paulo, que escolheu assumir o caminho da humildade e da simplicidade como o chamado de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo, que foi vítima de tantas acusações, foi por um período rejeitado em Corinto. Agora, ele coloca claramente quem eram esses falsos apóstolos. Falsos profetas, obreiros fraudulentos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Não conhecemos o nome de nenhum deles, mas o de Paulo conhecemos. Aleluia, glória a Deus. Porque a justiça de Deus sempre prevalecerá. E dentro da nossa indignação, diante de tantos horrores que temos visto, aqui no Brasil, pelo mundo afora, é, acima de tudo, confiarmos na justiça de Deus. Confiarmos no amor de Deus. E é exemplo de Paulo, que foi profeta, denunciou a injustiça. O mundo está marcado pela violência daqueles que se dizem agir em nome de um Deus. Um Deus que mata. Um Deus que beneficia determinados grupos. Um Deus que encobre as suas mentiras e corrupção. Que Deus é esse?
não é o Deus que nós conhecemos. Não é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como foi dito na quinta-feira, não é um Deus acima de todos. É um Deus entre todos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós cultuamos. O Deus que chora por Jerusalém, que chora pelo Brasil, que chora pelo Afeganistão, que chora pela África, que chora pelos povos indígenas, que chora pelos negros vitimados de racismo ainda hoje aqui no nosso Brasil. Praticamente todos os dias vemos situações dessa. Não é um Deus acima de todos, é um Deus que está entre todos, com todos, está conosco, está em nossa vida. Paulo não desejava o mal, mas ele constata: o fim deles será conforme as suas obras. No próximo domingo, nós encerraremos a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Finalizaremos o capítulo 11, quando Paulo fala dos seus sofrimentos, e conversaremos sobre o capítulo 12, fechando então a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você não leu, leia capítulos 10, 11 e 12. Se você leu o 10, leia o 11 e o 12. É importante, né, que você acompanhe as nossas aulas, o nosso estudo, acompanhe lendo a palavra de Deus. Bom, Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um dia abençoado. Amém.